Coordenadoria de Defesa do Consumidor. A gente vai mostrar agora a história de uma contadora que mora aqui em Salvador e teve que fazer uma cirurgia, veja só, por causa de uma queda no meio da rua. Tudo por causa da má conservação da calçada. Um perigo de tropeçar e cair, isso existe em várias regiões de Salvador, Ricardo. Em alguns locais não existe nem mais calçamento, veja só. Até as ruas dos bairros considerados nobres oferecem riscos. No bairro do Canela, os buracos nas calçadas são comuns. Na subida para o Alto de Ondina, o passeio simplesmente não existe. Só há terra, pedras e mato. Na Avenida ACM, uma das principais vias da cidade, o passeio acaba de repente e a pessoa tem que passar por uma trilha. Um descuido e pode vir uma queda. A gente tem que andar com maior cuidado, muito cuidado para não tropeçar. Quem é de idade, então? Piorou. A gente que é mais jovem também corre o risco. E as crianças e os idosos, pior, mais ainda. E a gente vê que em bairros também considerados mais nobres, né? Pois é, as ruas escuras, né? O calçamento horrível. A situação se repete no Rio Vermelho. Pedras soltas, passeios mal conservados. Você vai andando normalmente, às vezes até distraído, é um buraco, é uma topada, um piso irregular. E você pode levar uma queda, que muita gente já aconteceu isso. Eu já ouvi pessoas contando que até é um trauma, né? Quebrar pé, torcer, essas coisas, então é uma dificuldade tremenda. E nós achamos quem já foi vítima de queda por causa de um passeio irregular. Manuela é contadora, trabalha também num lugar nobre da cidade, Avenida Magalhães Neto. Há uma semana saiu para almoçar e não voltou para o emprego. Naquele lugar, inclusive, onde eu caí, sempre é a vez de uma dar aquela bambeada por conta até da calçada que já está, não está num estado bem conservado, né? Então, infelizmente, nesse dia, porque quando a gente dá aquela bambeada, tem sempre uma amiga para se apoiar. E nesse dia eu estava sozinho. Aí foi quando eu, infelizmente, caí e coloquei o braço para poder me parar na queda. Aí. Manuela vai precisar de 4 meses fazendo fisioterapia para se recuperar totalmente. Gastou de cara R$200 com medicamentos. Mas a dor maior é a de se sentir vítima do descaso. A conservação no local não existe, na verdade, né? Porque o passeio é completamente desnivelado. E ele já tem uma caixa d'água também, que por sinal não está tampada. Tem a tábua em cima, mas não está fechada. Então, quando você pisa, ela ainda dá aquela balançada, né? Então, pretendo sim acionar a justiça, porque se eu não tenho um asfalto de qualidade para poder andar, então eles vão ter que me ressarcir isso de alguma outra forma. Pois é, R$200 com remédios, 4 meses para fazer fisioterapia, Silvana. E olha, nós recebemos fotos mandadas por nossos telespectadores que também acompanham o Jornal da Manhã pela internet. E vejam só a situação de buracos em outros pontos da cidade. Maria Zósima, Rua Rio Grande do Sul, na Pituba. Olha a situação, Silvana. Nossa, bem complicado. E essa outra aí na Rua Péricles Santos, na Rua Luiz Carlos Duarte, em Vilas. Ana Evangelista, Rua Forte de São Pedro, no centro da capital baiana. Paulo Silvino mandou pra gente na Rua da Grécia, no comércio, bem complicada essa situação. E agora, Adriano Cosme, Rua Rio Paraguaçu, no Monte Serra. Problemas também mandado pela Fabiana na Rua da Bélgica, também no comércio. Pela cidade inteira, Marluce Maria mandou a foto da Rua Clóvis Espínola, no centro. E olha só, Maurício mandou pra gente a Rua da Indonésia, o acesso ali é a Estação Pirajá, que acesso, hein? Agora veja a foto do Paulino Matoso, Rua Fernandes da Cunha, no Uruguai. Tem também a Antônia na Rua Salete, nos Barris. Bem complicado, hein, Ricardo? Pois é. Quantos trechos perigosos, Pois né? é, na cidade como todo. E a pergunta é, quais são os direitos das pessoas que caem, se machucam, Silvana, nas calçadas de Salvador? Pois é, quem vai esclarecer esse assunto pra gente agora é Genildo Lavinsky, que está com um advogado lá no Farol da Barra. Olá, Genildo, bom dia. Afinal, de quem é essa responsabilidade? Bom dia, Silvana, Ricardo, amigos do Jornal da Manhã. É o que a gente vai saber agora do Dr. Cândido Sá, que é um advogado muito conhecido, especialista em direito civil. Bom dia, doutor. O senhor acompanhou aí a reportagem, as questões ligadas, principalmente a Manuela e a outras pessoas também. De quem é, então, essa responsabilidade? Bom dia, Genildo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Silvana. A responsabilidade, no caso, é da administração pública. A lei municipal determina que cabe à administração pública zelar e conservar, no caso, os passeios. Dessa forma, a Manuela deve entrar com ação indenizatória na Vara da Fazenda Pública para requerer uma indenização por todos os danos que foram causados a ela e à saúde dela. Nesse caso, de uma calçada que esteja na porta de uma casa comercial,
é da prefeitura a responsabilidade ou do dono da casa? Nesse caso, Genildo, a responsabilidade é solidária. Aí a pessoa deve ingressar com ação contra a administração pública municipal e contra este ente privado que, por delegação da administração pública municipal, é obrigada a conservar esta calçada naquele ente privado específico. Que tipo de ação, doutor? Uma ação indenizatória por perdas e danos materiais que, no caso, ela sofreu, com danos inclusive físicos. Quem é que estabelece o valor dessa indenização? Quem vai estabelecer é o juiz da Vara da Fazenda Pública, onde deve se ingressar com esta ação, e a depender do caso, e a depender da extensão do dano que a pessoa sofrer, vai ser arbitrado o valor a ser pago. Certo. Ricardo, tem uma pergunta? É sim, Genildo, bom dia. Bom dia, doutor Cândido. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom, doutor Cândido, nós recebemos também fotos de uma mãe, Dona Glória. Eu gostaria que a gente acompanhasse agora. A situação é a seguinte: o filho dela, o Vinícius, tem 6 anos. Estava indo para a escola na semana passada com a mãe, olha aí as fotos. Tropeçou num obstáculo, uma barra de ferro na calçada, caiu, bateu com a cabeça, partiu aí a cabeça, levou alguns pontos, ficou uma semana sem ir para a escola, doutor Cândido, e ainda ela teve gastos com a medicação. Tudo isso, segundo ela, por conta de uma barra de ferro numa calçada pública. Nesse caso, quando ainda não tem clareza de quem colocou essa barra lá, se foi a prefeitura, se foi o dono da casa, como é que ela percebe, como é que ela sabe e como é que ela recorre nesse caso? Ricardo, a responsabilidade civil objetiva é da administração pública. O que é que a lei está querendo dizer? De que não interessa de quem é a culpa, independentemente de culpa, de quem colocou ou não o ferro na calçada, a responsabilidade de indenizar pelo dano causado à criança é da administração pública municipal. Portanto, ela deve ingressar com ação indenizatória na Vara de Fazenda Pública pedindo que seja ressarcido o dano causado ao filho. E no caso de haver um problema, uma barreira, um acidente, por exemplo, na porta de um prédio público, um prédio que pertence a uma instituição federal, é um exemplo só. De quem é a responsabilidade? Deve-se ingressar contra essa instituição federal que estará no polo passivo da ação indenizatória. Bom, eu vou informar uma coisa a você aqui. Nós estamos numa calçada considerada uma das melhores do Brasil. É uma pesquisa. Esse é o tipo de calçada que é chamada de padrão. Piso lisinho, muito bem feito. Nós estamos aqui na Barra. Mas, doutor, encontramos aqui isto aqui. A gente vai mostrar agora, Bira. Olha aqui. Em vários pontos da calçada, a gente está apontando aqui, ó, a gente encontra esse tipo de tubulação. Isso aqui é um risco. Há poucos instantes uma senhora passou aqui e disse: olha, tropecei, caí, me machuquei. Em vários pontos foram colocados esses tubos expostos aí com cerca de 20 centímetros para cima, e é um risco muito grande para um acidente em vários pontos aqui da Barra. De quem é a responsabilidade e o que é que pode acontecer com isso? Isso é um absurdo, né, Genildo? É importante que o nosso querido telespectador entenda que é fundamental exercer cidadania. Então, ao ver isso, deve-se, evidentemente, ingressar com as ações indenizatórias se sofrer efetivamente algum dano. Isso é fundamental. Tá certo, então, esse equipamento foi colocado, segundo algumas pessoas, para que seja feita a ligação durante o carnaval de equipamentos, né? Aí à frente a gente pode ver, Bira, olha ali, um toco de uma árvore que foi arrancada e deixada naquele ponto ali, doutor, também. É um absurdo, Genildo, é um absurdo. Tudo isso, Genildo, gera a possibilidade de dano, que consequentemente a possibilidade do ingresso da ação indenizatória contra a administração pública municipal, que tem o dever de zelar pelas calçadas. Ok, muito obrigado então, doutor Cândido Sá, advogado especialista em direito civil. A gente volta ao estúdio do Jornal da Manhã, Ricardo e Ismael. Obrigado então, Genildo. Olha, a gente lembra o seguinte: o direito existe, é do cidadão que se acidenta. Agora, uma dica importante é a seguinte: para saber se é preciso ou não contratar um advogado para entrar com uma ação, basta ligar para a Casa de Acesso à Justiça da Defensoria Pública. Anote o telefone aí, olha, 71, Código de Áreas de Salvador, 3116-6777, Silvana. E essa triagem, Ricardo, é feita de segunda a sexta-feira, sempre das 8 da manhã até o meio-dia, lá na Defensoria. É isso. Hoje é dia de Santana, a avó...